Bom dia, essa aqui é a Cleibe, para quem não conhece, nossa professora de tudo, né? Neo, Pilates, Yoga. Eu sou a Cris, quem não conhece, e nós vamos começar agora com uma coisa diferente. Nós vamos começar com uma sequência de entrevistas interessantes sobre o que a gente faz no CRIS ou outras coisas interessantes e vai mandar para vocês para ajudar, como sempre, manter a mente ativa e o corpo com os exercícios que a gente tem feito, né? A Cleibe, ela é fisioterapeuta graduada pela Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, que quem sabe a gente, né, aparece aí Spotlight. Ela fez o curso de Pilates na Metacorpus, ela é instrutora de Yoga, certificada pela International Yoga Federation, e tem 8 anos de experiência com Pilates e Neopilates, né? Então, hoje a gente vai perguntar mais sobre o Yoga, quem sabe numa próxima a gente conversa mais sobre o Pilates e sobre o Neo. Então, Cleibe, tudo bom? Tudo bem. Então, vou te perguntar, assim, o que é o Yoga, né? Então, o yoga é uma palavra que é originária do sânscrito, que é uma língua antiga, um dialeto muito antigo da Índia, e significa união ou integração, né? A yoga compreende um conjunto de técnicas que visam reequilibrar a mente, o corpo e as atitudes dos indivíduos, né? Tudo que nos traga de volta à nossa essência, causando alegria e harmonia ao nosso ser, pode ser considerado yoga. Ah, que legal! Eu achei legal mesmo, né? Então, quais são os tipos de yoga? Porque muita gente, quando liga pro Cris, sempre pergunta para mim qual é o tipo de yoga que vocês fazem, né? E aí eu sei alguns, mas aí acho que você é melhor para explicar para mim. Então, o que é importante a gente deixar claro a respeito do yoga é que yoga ou yoga, tá? Estão corretas as duas pronúncias. É muito difundido pra gente aqui no Ocidente que o yoga são as práticas de postura, são os exercícios, enfim, aqueles movimentos tal, bacanas que a gente vê, né? Mas não é só isso, né? O yoga, ele são conjuntos, como eu falei, né, de técnicas e de práticas que nos ajudam a buscar esse realinhamento e esse equilíbrio, né? Sabendo disso, eu não vou só citar quais são os tipos de yoga e eu vou falar mais sobre o yoga que a gente pratica lá no estúdio, tá? Existe o Bhakti Yoga, que é o yoga do caminho do coração e da devoção. Existe o Jnana Yoga, que é o yoga do caminho da força e do intelecto. O Karma Yoga, que é o yoga da ação e do serviço. O Raja Yoga, que são o aprendizado dos mecanismos de como funcionam a vida. E tem o Hatha Yoga, que é esse o yoga que a gente trabalha lá no estúdio, né? Os outros estilos de yoga que eu mencionei anteriormente trabalham mais com estudos da palavra, dos escritos, né? Do yoga, nas práticas de vida. O Hatha Yoga, ele se preocupa também, né, com a parte dos ensinamentos e dos escritos, mas também ele visa muito a disciplina corporal, né? Trazendo essa disciplina através da meditação, através das técnicas respiratórias, que são os pranayamas, né? As posturas, que são os asanas, e o relaxamento. Joia! Quais são os benefícios do yoga? Tá. Ainda falando dentro dessa questão do Hatha Yoga, né? A gente ouve muito falar de Vinyasa Yoga, Iyengar Yoga, yoga restaurativo. Todas essas linhas, elas são variações dentro do Hatha Yoga, tá? Então, elas também utilizam as técnicas de meditação, relaxamento, tudo isso.
Só que a prática física, a diferença está na prática física, né? Então, o Vinyasa Yoga, por exemplo, é um yoga que, se a gente for prestar atenção numa aula, é como se fosse um balé. Então, está muito ligado na transição das posturas, está muito ligado a como você faz os movimentos ligando um ao outro, né? O Iyengar Yoga, ele usa equipamentos para te sustentar naquela postura. Então, quanto mais alinhado você tiver, melhor é a sua prática postural. Então, ele usa equipamentos, bloquinhos, faixas. Então, assim, existem várias linhas. A gente, lá no estúdio, acaba praticando mais o Hatha Yoga, que se fixa na parte corporal, né? De alinhamento postural, entrada na postura, permanência na postura e saída da postura. Então, o Hatha Yoga, que é o que a gente mais pratica lá no estúdio, visa essa questão de como você entra na postura, como você se mantém na postura e como você sai da postura, né? Visa mais o alinhamento corporal para corrigir as alterações posturais. Legal. A gente acaba também usando um pouco o Vinyasa Flow, mas isso depende muito de quem está fazendo a aula, quais são os alunos e da capacidade de cada um. É importante falar também, assim, que o yoga, que foi a pergunta, né? Os benefícios do yoga. Além desses benefícios de correção postural, além dos benefícios de disciplina corporal, né, o yoga tem por objetivo trabalhar a mente, então é o reequilíbrio da mente, né, que às vezes a gente usa a técnica da meditação, da concentração para isso, né. Tá um pouquinho de barulho, então se vocês não conseguirem, se não estiver ouvindo direito, pode pedir para eu falar um pouquinho mais alto. Não, tá dando para ouvir bem. Tá. Além desses benefícios corporais, né, também tem os benefícios mentais e espirituais, né, que era o sentido de você estar se reconectando consigo mesmo, procurando estar mais disciplinado, o benefício da não violência. Então, o yoga, ele busca todos esses alinhamentos em vários aspectos da vida do indivíduo que pratica. Joia. Eu me interessei pela parte postural e eu gostei dessa não violência, porque eu acho que é onde você respeita o limite, né, do teu corpo, e é onde a gente acho que passa sempre um pouquinho, né? Qual a frequência que a gente pode fazer yoga numa semana? Não tem nenhuma restrição, né? Se o indivíduo quiser praticar o yoga todos os dias, inclusive é recomendado que se faça todos os dias, porque um dos princípios, né, da filosofia do yoga é a disciplina. Então, quanto mais disciplinado você for, mais você consegue evoluir nessa escala de elevação corporal e equilíbrio mental com o seu corpo. Então, não tem restrição de dias, limitações de dias. Pode ser praticado todos os dias. As posturas, uma pergunta minha, né? Que eu fiz um pouco de aula contigo, né? Elas têm uma continuidade, né? Mas elas têm níveis, o básico, intermediário e avançado? Sim. Então, o que a gente vê, né, muitas vezes, é aquela postura invertida, a pessoa com os pés para cima, os braços apoiados no chão. Enfim, essas posturas são posturas avançadas do yoga, né? Para que você chegue até essa postura, é preciso que haja um trabalho, primeiro, né, mental, um desafio seu, né? Quando você está praticando yoga, você não tem um desafio, você não tem uma competição com mais ninguém. Então, yoga é uma autodisciplina, é um desafio com você mesmo. Então, primeiro você precisa se fortalecer de forma básica, entender como funcionam os seus músculos, como funciona a respiração dentro daquele movimento, para que depois você gradualmente vá elevando o seu nível de desafio, ganhando força e atingindo posturas mais difíceis. Você não começa o yoga fazendo já as posturas invertidas, as posturas de sustentação num braço só, enfim, é tudo gradual. E existem formas de você chegar até essa postura. Então, primeiro você treina os movimentos básicos, fica dominante desses movimentos e consciente desses movimentos, do que você precisa para
o que você precisa fortalecer para chegar num movimento mais elevado. Isso é gradual, depende da sua quantidade, a sua frequência de prática, né? E depende da força, né? Que você vai ganhando de acordo com a prática. Joia. Quem pode fazer yoga? Então, yoga é uma prática super democrática. Quer perguntar? Quer complementar? Não, eu só ia complementar e dizer assim, quem não pode? Sim. Então, não existe, na verdade, alguém que não possa fazer. Inclusive, pessoas que tenham alterações posturais, hérnias, lesões, podem fazer o yoga. Só que a aula para essas pessoas será uma aula mais cuidadosa, né? Não vai ser uma aula igual, não vai ser uma aula pensada especialmente para essa pessoa. Não existe limitação para a prática do yoga entre idosos, crianças, mulheres, homens, enfim. Todas as pessoas podem praticar yoga e devem praticar yoga, né? Como eu já havia mencionado anteriormente, o yoga, ele traz benefícios como alívio do estresse, concentração, melhora a sua concentração, não só na prática da atividade, mas também nas suas atividades de vida diária, trabalho. Então, o yoga é recomendado para todas as pessoas e não melhora só o nível físico, mas também o nível mental e de atenção. Joia. O que tu mais gosta no yoga? Então, não é aquelas posturas super elaboradas, não é isso. Yoga, na verdade, me faz pensar como eu posso ser melhor, né? Como eu posso melhorar as minhas atitudes. Porque não é só uma prática física, né? O yoga é uma prática que tenta organizar e alinhar a sua atitude, os seus pensamentos, a sua fala. Então, o que eu mais gosto no yoga é essa possibilidade de poder melhorar as minhas atitudes, as minhas habilidades em ações, sempre focar primeiro, pensar primeiro e depois fazer, né, ter ação. Então, acho que é isso que eu mais gosto no yoga. E dentro da prática, né, de estar em sala de aula, eu acho que o que mais me encanta não é que eu ensino as pessoas, né? Sempre quando eu vou para uma aula de yoga, sempre quando hoje a gente está em quarentena, mas sempre quando eu estava na sala, eu recebia muito dos alunos, né? Eu aprendia com os alunos. E no final das nossas práticas sempre existia a leitura de uma mensagem, sempre existia um sinal dos alunos para mim. Né? Então, na verdade, eu acho que o yoga me ensinou que eu não estou na sala de aula para mostrar para as pessoas, para os alunos, como é o certo e como é o errado. Eu estou, na verdade, dentro da sala, aprendendo a me relacionar e recebendo dos alunos, às vezes muito mais recebendo do que oferecendo. É muito fofa, Cleide. Vou chorar. Eu fiquei com medo. E aí, assim, eu queria agradecer, né, muitas informações maravilhosas, você explicou muito bem, eu finalmente entendi. E aí, eu queria, para a gente fechar, fugir um pouco do assunto, mas continuando no que a gente está vivendo, como é que tá essa quarentena para ti? Eu sei que você está em Teresópolis, né, com a sua irmã. Foi uma reviravolta em pouquíssimo tempo para todo mundo, mas em especial para você, eu sei um pouquinho, então eu queria que você falasse um pouquinho, sem chorar, como é que está sendo. Se eu choro, tô uma manteiga derretida, 24 horas de TPM, e aí tu fala um pouco para a gente como é que tá a tua quarentena. Bom, então, a maior parte, né, dos meus alunos, todos os meus alunos, né, a gente se despediu, tem mais ou menos uma semana e pouquinho. Recebi muito carinho dos alunos. Ia para Portugal, né? Sim, ia passar uma temporada lá, estava tudo mais do que certo. E na última sexta-feira, né, retrasada, a gente foi pego com essas medidas de proteção, que eu acho que foram importantes.
E aí, então, de repente, eu vim para Teresópolis para resolver algo para viagem e, de repente, eu fiquei presa em Teresópolis. Que bom que eu fiquei perto da minha família, tô com a minha irmã, tô com a minha sobrinha, tô próximo do meu pai também. E, assim, no primeiro momento eu fiquei muito triste, fiquei muito desapontada, frustrada, porque era algo que eu desejava muito. A Cris sabe, né, que acompanhou. É um planejamento que é antigo, todo o né? planejamento e, enfim, os últimos momentos, a atenção. Mas eu não, eu tenho certeza, né, que eu vim aqui resolver algo e esse algo que eu vim resolver não foi resolvido. Então eu vim aqui por um outro propósito. Qual é esse propósito? Eu não sei. Mas no primeiro momento eu fiquei muito desesperada, mas depois eu parei para refletir que nada acontece por acaso, né, na nossa vida. Tudo tem um propósito. E eu acho que cada um de nós nessa quarentena está aprendendo uma lição. Eu não sei qual é a sua lição. Eu não sei qual é a lição do aluno que está assistindo a gente. Mas eu acho que essa quarentena é importante para a gente poder refletir sobre as nossas prioridades, sobre o que realmente importa nas nossas vidas, né? Então, eu tô aprendendo a minha lição, que eu não vou contar qual é, mas eu tô aprendendo a minha lição e eu acho que é importante, assim, a gente valorizar, agora que estamos em casa, né? A gente tem mais clareza, valorizar o momento de estar com os nossos amigos. Às vezes a gente ficava super, não vou poder ir hoje, porque eu tenho outra coisa para fazer. Olha, hoje não vai dar para comparecer porque, sei lá, aconteceu um imprevisto. Enfim, todas aquelas coisas que acontecem na vida. Agora eu não posso fazer isso que eu tô correndo, tem que trabalhar, tem que... Então eu acho que esse tempo tá sendo bom pra gente realmente enxergar o que realmente importa nas nossas vidas. Acho que é isso. E a minha quarentena tá sendo ótima, porque eu virei a louca do exercício, então tô gravando vídeos, fazendo exercício. Aí eu olho pra rede, gente. Eu olho pra rede e falo, que exercício eu posso fazer nessa rede? Sabe? Então é bom. Eu vi no teu Instagram. Pra te reinventar. Vou botar o pessoal pra te seguir no teu Instagram. Pois, Cleibe, obrigada. Força. Eu tô morrendo de saudade. Eu surto que nem antibiótico por hora marcada. Cada 6 horas eu dou uma surtadinha. Mas a gente vai... É bom essa troca. Eu acho que a gente está ajudando. Eu tenho tido um feedback muito legal dos vídeos que a gente tem feito. E eu acho que ajuda a gente também, né? Porque você tinha uma rotina 5 horas da manhã, dando aula às 6h30 e até 9 da noite, e agora a gente está vivendo férias forçadas e confinados, né? Então, assim, eu acho que sempre a via, né, dos dois lados, né? A gente está ajudando e eu estou sendo muito mais ajudada do que eu estou ajudando. Tá? Sim. Lembrei agora de uma coisa super importante, que é deixar aquele agradecimento mais que especial para aquelas pessoas, para aqueles alunos que desde o primeiro momento, desde o princípio, foram empáticos, foram solidários, não só enviaram mensagens para a gente assim, de apoio, né? Eu, particularmente, recebi muitas mensagens perguntando sobre a viagem, como é que eu estava, me sentindo e tal, mas principalmente aqueles alunos que pensaram assim, na nossa situação como profissionais liberais, né? E disseram que desde o primeiro momento não conta comigo em relação a valor, mensalidade, conta comigo que eu vou apoiar, vou ajudar. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa situação, mas independente de quanto tempo isso durar, eu acho que nesse momento pessoas boas, lindas, demonstraram pra gente o quanto gostam da gente, o quanto apoiam a gente e estão do nosso lado. Então, esse agradecimento aí para essas pessoas, quem sabe. A maioria. Que fizeram isso por nós. Tá certo, tá bom. Isso, queria agradecer também o convite. A rede de entrevistas. Então, vamos continuar. Depois vamos ter outras entrevistas. Brigadinho, Cleibe. Vou gravar, editar e vamos ver como é que vai ficar, né? Vai ficar maravilhosa. Você falou muito bem e tá tudo ótimo.
Um beijo, a gente vai se falando. Tchau. Beijo.